Aê, salve Nômade! 10 mil! Começando esse vídeo comemorando, celebrando. Somos 10 mil viajantes dentro dessa combinha pequenininha. Iha! Bem cedinho o pessoal já tá assim, ó, com as flores pra vender. Bom dia, buenos dias. Esta, como se diz o nome? O nombre. Simpatia. Ai, é muito difícil de falar. E esta também lá mesma ou não? No, esa es ¿Cómo se llama esa, Karen? A borla. Ai, que lindas. Este y un de cada, uno de cada. Estoy a dormir. Y este é o pan de los muertos, Ah, não? pan de yema. Pan de yema. Bem tradicional nessa época. Pra vocês verem que eu faço questão, eu gosto muito quando eu monto um café da manhã assim, ou mesmo quando a gente toma esse cafezinho lá fora na mesinha toda arrumada. Mas o fato tá ali falando que não é todo dia assim, não. Tá parecendo até um hotel, né, gente? Ó. Então se sinta no hotel hoje, Hotel olha mil isso. estrelas. Não, eu fiz até os cones. É? Cone enroladinho de mortandela. Não, a gente tem que celebrar, tem que... São... Arro. Né, não é só mais um dia, é um dia De 10 mil. 10 mil seguidores, 10 mil pessoas viajando junto com a gente. Uhul. Então é mais que especial isso pra gente. E o modo viagem já tá assim acionado, tudo já tá aqui atrás, eu quero dizer, né? E assim vamos. A Oninha tá preparada pra ir pra escolinha, pro hotelzinho. Vai ter vários amiguinhos, vai passear. É que nem um filho, né? Não tem jeito, a gente fica preocupado e ao mesmo tempo feliz, porque vai ser muita atividade e acho que vai fazer bem pra você. É isso aí. Bora lá, garotona. E vão ser 2 dias que a Oni vai ficar lá. Ela vai estar indo agora à tarde, vai passar a noite. O outro dia a gente busca ela só depois de amanhã de manhã. Isso porque eles falaram que é importante também para ela e bacana ela passar o dia pelas atividades. Então tem um acompanhamento e aí ela vai ter um cansaço físico, uma brincadeira para dormir lá bem também. Então a gente achou bacana deles estarem fazendo essa parceria, dando de presente para nós nômades esses 2 dias. O lugar é bem especial mesmo, né, Oni? Olha a preguiça. Olha a preguiça do ser. E essa questão de como vocês fazem, né? Sempre chega uma pergunta com o cachorro na hora de fazer um parque nacional que é proibido, ou um restaurante, enfim, um ponto turístico que ela não pode ir. Geralmente a gente muda o roteiro. A gente pesquisa antes se cachorro pode. Hoje em dia muitos dos lugares já estão mudando, já estão cambiando, como falam. E se não, a gente muda o roteiro ou reveza, um vai, o outro fica no carro e o outro vai depois. Quando é algo muito rápido, a gente procura deixar a Oni aqui na casinha dela, com o ventilador ligado, numa sombra, fazendo um horário bem cedo. Quando demora mais, é isso, tem que pular. No caso aqui da festa do Dia dos Mortos, 2 desses dias, que vai começar hoje à noite, assim, o principal, e amanhã à noite, são muitos fogos, né? Quem acompanha aí já sabe que a gente falou no outro vídeo. Muitos. E a Oni fica chateada, e a gente tá próximo do centro, então essa escolinha também ela é mais afastada, num bairro mais tranquilo. Então acho que vai ser muito bom pra Oni. E agora bora seguir missões, porque o dia tá cheio, Vida Nômades não é só paradinho.
não é só em ponto turístico, então vocês vão junto com a gente vai compartilhando um pouco mais de toda essa jornada até aqui, até o México. Como que foi, como começou. Esse vídeo tá bem especial, então já curte, deixa seu like, seu comentário. Se tiver dúvidas, deixa aqui que a gente responde. Se inscreve se ainda não for inscrito. Aliás, muito obrigada também cada membro do canal. Isso tem ajudado demais a gente seguir mais tranquilo. Compartilhe, porque a gente quer chegar agora 100 mil viajando nessa Kombi, ó, uma Corujinha 74. Bora! E estamos em clima de despedida aqui do bairro. Eu não sei se a gente volta pra cá ou se daqui a gente vai dormir no centro, mais perto, já que a Oni vai estar lá no hotelzinho. Assim a gente não tem que andar cerca de 2 quilômetros, né, pra chegar. Acho que fica lá por perto. Vamos ver como vai ser. Uau! Essa é a frente da nossa combinha. Ela é uma combinha 74. Quando eu falo, é uma corujinha. Galera, eu não sei quem aí já entrou dentro de uma, mas ela é bem pequenininha assim, sabe? Até menor do que as mais novas. Parece que a gente tá assim, ó, frente a frente com o vidro, com a estrada. Aqui embaixo, ó, tem os adesivos de vários amigos e amigas. Alguns já descolaram, mas a gente preferiu colocar aqui justamente para manter por mais tempo, né? Já que não molha. Aham, sei. Só pinga de vez em quando. Aqui a gente tem um rádio convencional. Não deu para estar colocando o rádio que a gente gostaria, que é o original. Quem sabe no futuro. Tem o suporte de água aqui e do celular que a gente põe. E o que mais que falamos da nossa jarrinha, da nossa corujinha, como é chamada? Olha só, cinzeiro. Outra coisa curiosa, eu sempre penso que aqui era para pôr um GPS, uma telinha, ó. Mas ser também. Pode ser, né? Aqui é o ar-condicionado. Vem lá de Isso, fora. isso é pra de fábrica, né? Isso daqui é para abrir e dar manutenção aqui dentro, né? Limpar. E dá para colocar uma telinha também, ó. Ficaria legal mesmo. Aqui é a parte do ar-condicionado natural, que aí eu ligo pra cá, bem lá de fora, ou pra trás, pra ventilar mais ainda ali a Dona Oni, ó. Dona Oni vai ali, quando a gente para eu ligo o ventilador quando tá quente. No caso aqui tá meio frio, ó. O Fá tá até com a blusa ainda de frio. E vamos que vamos, ó. Barulhinho da corujinha. Agora estamos com... Como é o nome disso? Isso daqui é um câmbio novo. Vai vendo. Trocar o câmbio. A combinha aguentou muito bem, 16 países, fora o que a gente já tinha rodado nela no Brasil. Então, de manutenção, claro, aqui no México ela foi dar essa preocupação de trocar, mas é coisa pouca perante a tantos quilômetros, né não? Muito bom. Foram em estradas bem difíceis, como as Cordilheiras dos Andes. Eu me lembro do Passo de Rama, onde a gente chegou a 5 mil de altitude. Caraca, a gente tá muito alto já. Olha lá onde a gente tava, lá embaixo. Com certeza essa estrada entra para a lista das mais loucas que a gente já fez. Então foram vários desafios. Estrada de terra, buraco. Nossa senhora, essa Kombi é guerreira, viu? Atolou no deserto. Atolou no deserto, essa eu tinha esquecido. Nossa, lá em Huacachina, né? Huacachina é um dos lugares mais lindos que eu já vi. Lá no Peru. Gente, aliás, o Peru é um dos lugares que eu voltaria, viu? Tem muita coisa para conhecer por lá e muito bonito.
Depois que você chega aqui na América do Norte, que você sente falta da América do Sul. É mesmo, a América do Sul é incrível pra viajar, muito visual, né? louco. É muito Argentina. Porra, tem muito lugar pra conhecer ainda. Nossos irmãos foi, nossa, o recebimento que eles têm com outros viajantes, assim, o acolhimento, agora achei as palavras certas. É impressionante, e as paisagens, né? São bem diferentes. Nossa primeira viagem de Kombi para a Argentina foi em 2018. Foi a nossa primeira saída, olha os malucos mesmo, né? Já cruzamos fronteira com o Uruguai, descemos para o sul, cruzamos o Uruguai e entramos na Argentina rumo à tão sonhada Patagônia Argentina, o Ushuaia, que é o fim do mundo ali embaixo, mais ao sul que alguém pode chegar. E chegamos ali com uma pombinha, tem até uma foto dela, não tá numa resolução bacana, mas ela existe. Isso porque na época a gente nem imaginava em registrar tantos momentos e vivíamos eles, claro, intensamente, mas não compartilhava aqui com vocês. Hoje eu acho que essa viagem está sendo ainda mais especial, porque tudo está ficando registrado aqui no YouTube e registrado para mais pessoas viajam junto. Então eu sinto mais feliz em poder tanto seguirem junto, assim, viajando através das nossas lentes, das nossas histórias. É bacana isso. E aquela perguntinha básica, qual país até agora você mais gostou? Um pouquinho de cada um. É, né? Difícil. Não tem como escolher. O país que eu mais gostei e que gosta é o meu, né? É, claro. É como perguntar que música você mais gosta, é difícil. São perguntas bem... Essa é a pergunta mais complicada mesmo. Cada um tem o seu lado positivo e também algumas coisas que foram negativas. Vamos ver se eu lembro de cabeça aqui onde nós vamos agora. É melhor pôr o GPS. Começou a não precisar de GPS, tá na hora de ir embora já. E a gente, já sabia falar espanhol? Nós já falávamos espanhol? Não, a gente não falava espanhol quando a gente saiu do Brasil, nem da primeira vez, e da segunda também já não lembrava mais nada. Então quando a gente foi a primeira vez, a gente aprendeu na raça mesmo. Assim que cruzamos para o Uruguai, as pessoas iam ensinando, a gente ia fazendo o Duolingo, que ajudou muito o aplicativo. Fora isso, a gente trabalha com os artesanatos. Então é um lado positivo para aprender o idioma, já que a gente tem que estar ali expondo os produtos, falando dos produtos, dos preços. Então isso é sempre o primeiro que a gente aprende. E aí depois vai desembolando. Até hoje a gente não fala muito bem, porque cada país tem a sua entonação, o seu jeito de falar. Mas hoje eu falo que eu domino melhor o portunhol. Mas escutar a gente entende legal, né? E posto de gasolina para encher água já não é uma novidade, mas ainda é parte da rotina. Sempre, a cada 4, 5 dias. Tem que trocar as bandeirinhas, olha só, gente. Mudei de assunto, né? Mudou mesmo, da água pro vinho. Que estranho, né? É, aqui também. Algum produto que passou na estrada, algum produto, algum carro. Ou na fronteira, cá, tá né? lindo. É mesmo. E aí tá aqui, ó, as bandeirinhas de todos os países que a gente já Toda a América do Sul tá passou. manchada. Toda. Mancharam nós. E agora a gente tá assim, na cidade grande, em Oaxaca ainda, México. Mas uma das partes que a gente mais gosta é essa, assim, ó, quando a gente tá na estrada. É aqui, Oni, chegou, bora lá! E nessa aventura, para quem não sabe, a Oni chegou em 2018 mesmo, não foi? Ela nasceu em fevereiro de 2018. E ela chegou na nossa primeira saída. Em junho, mais ou menos, de 2018. Exato, tinha 2 meses lá.
lá em El Chaltén, Patagônia, Argentina. É de lá que a Oni vem e percorre com a gente todos os países, né, Oni? Vamos passear. Bora, bora! A Oni é uma mistura de Border Collie com pastor. Negro. A cor dela é Blue Merle, que é falado. Na real, gente, é um defeito genético. A gente ficou sabendo depois. Pra mim não é defeito, não, é linda. Mas diz que a gente não poderia cruzar da mesma cor. Porque pode nascer até sem enxergar. A Oni é esterilizada, né? É castrada, como a gente fala aí no Brasil, desde o primeiro cio. Isso é porque a gente vive assim na estrada, então eu não queria arriscar, até por ela ou pelos filhotes, né? Ela tá o quê? Empolgada. Ela tá, né? Que doideira! Ai, que legal, meu amor! Tá toda feliz. Vou deixar o contato deles aqui na descrição. Conhece algum viajante, conhece alguém aqui em Oaxaca, um lugar incrível para deixar seu pet. Ai, ela já tá lá com o rabinho, meu coração tá como? Olha, tá conhecendo as instalações. Permisso. O alimento da Oni tá aqui. A gente já tá preenchendo todos os detalhes dela. E para ela tá aqui, ela precisou estar com as vacinas em dia, né? Ah, sim. Vamos deixar aqui pro pessoal ver como foi todo esse processo para ser aceita aqui. Afinal, são cerca de 90 cães. E para realizar o que precisava, a gente contou mais uma vez com os amigos e amigas aí do Brasil que enviaram uma ajuda para os valores das vacinas que faltavam. Opa! Ui, assim. Ah, 32 quilos. Tava para vencer já a sextupla. E aqui no México tem a Bordetella, né? Que é uma vacina que a gente não sabia, mas que é necessário para ela ficar lá na escolinha, para passar os 2 dias. ¿Qué es Bordetella? Bordetella brachyceptica es una bacteria que provoca tos. Coloquialmente se le conoce como tos de las perreras. Sí. Y provoca, y como si trajeran algo atorado acá y que lo quieren sacar. Sí. Esa es la Bordetella. Y prevenimos precisamente contra esa enfermedad. De ahí la importancia de la Bordetella, si bien no es mortal, pero requiere tratamento. Tá aqui, galera, lista de medicamento que a Oni tomou, vacina, desparasitário, tem o valor também. Bem, agora ela fica tranquila e a gente também, né? Daqui a pouco a gente volta. Vai brincar um pouquinho. Tchau, tchau, amor. Tchau, bebê. Fica bem, aproveita muito brincar. aí, tá bom? Tá lá a Oninha, gostamos muito, o lugar é muito bom. Espero que ela se divirta. Já chegamos aqui no centro, mas espera aí que daqui a pouco eu mostro onde a gente veio parar. Antes eu queria falar que a gente tem uma novidade, junto com os 10k de seguidores, a gente também ganhou um presente que eu queria muito, que foi a lavadora, uma mini máquina de lavar. Ela tá aqui, ó. E a gente agradece demais, demais. Eu ainda não testei ela, quero testar junto com vocês. Então no próximo vídeo a gente vai estar falando quem deu esse presente pra nós, testando. Adeus. Eu tava falando com vocês mais focada lá fora, que tinha uma galera perguntando de onde a gente vem, pra onde a gente vai, qual a história. Eu vou estar lá respondendo. E aqui, peraí, do ladinho daqui que a gente tá, ó.
É um parque étnico-botânico. Vamos ver como faz pra entrar, né? Que aqui é só como uma janela, né? Lá pelo outro lado. Vamos lá na outra praça lá. E onde a gente queria parar aqui do centro não teve como, pelo menos nesse horário, porque tá lotado. E é onde ficam os outros viajantes também. A gente vai mostrar lá. Tem bastante. Aqui tá cheio. A gente tá pertinho de vários pontos turísticos. Olha que bonitinho. Pães de gema. Bandeirinhas, ó, mais uma esqueleto imenso. Eles mandam muito bem no papel machê, né? E chegamos aqui na praça que eu falei pra vocês. A gente tá nessa rua aqui, ó, bem do ladinho. É o que eu falei, ó. Olha o carrinho lá da Bimbo ali, ó. É, daqueles de chocolate lá da Gringo. De chocolate não, sorvete. É pra fazer, ó. Fica muito legal, né? Vários viajantes. Meus amigos aqui do Brasil, do Vida de Kombi. Estamos aqui para mais uma missão. Vai um frio, vai ter que ser, não tem jeito. Já que a gente está pelo centro, hoje não vai acontecer o banho na Kombi. Não tem como montar do lado de fora. E a gente está precisando de um banho a mais para lavar cabelo, fazer o cabelo ali. Então a gente está atrás de um regadeiro, como é chamado aqui. Isso aí, vamos lá atrás. Tem no Overland, custa 40 pesos. Gelado ainda. Não teve jeito, a gente já rodou e não tem mais barato não. E nem quente. Foi aqui que a gente tomou banho. Tem um banho que é de casal ali, ó, compartido, que foi qual que a gente tomou. Até que tava gostosinho. No começo tava quentinho. Que tem os banheiros. Também pago. Nossa, é proibido escovar os dentes, olha isso. E parece que vai vagou uma brecha aqui para entrar com a combinha. Não foi bem como eu pensava não, porque eu acho que tinha mais um carro ali na frente, aí deu ré. E agora o Fá vai ficar ali, como aqui a maioria fica em fila dupla, até vagar, a gente vai ficar por aqui. Afinal, tem que esperar, tem que ter muita paciência. E hoje é o segundo dia aqui pela praça, com os outros amigos viajantes. E hoje a transformação também continua por aqui. Dessa vez vai ser aqui, ó, no Fá. A Nelly pinta, e pinta mesmo, olha só. Deixa eu mostrar a sua pro pessoal. Olha que legal. Ontem ela pintou também a gente. E aproveitamos a noite por aqui. Foi bem legal o centro, movimentado. Ali estão os outros viajantes, esses são mexicanos. Aqui tem mais uma galera. E ali do outro lado da praça continuou mais dois motorhomes. Enquanto o Vicky, você ia cantar? Não. Pode cantar aí pra gente. Não lembro o que eu ia fazer, não. Ó, eu ia mostrar o chapéu enquanto ele tá sendo transformado ali, ó.
A gente aproveitou para colocar uns chapéus lá que a gente trouxe de São Tomé das Letras, do Netão e família que fazem lá. E viajam com a gente, ó. Vendemos em vários países e esses são os últimos agora. Olha que produção é essa? É 3D. Uau! É 4D, porque eu tô sentindo dor. Ah! Te enganei. Nelly, uma pergunta. Dá pra ganhar dinheiro trabalhando com pintura na estrada? Nossa, tô ficando rica. Sabe que é rica? Mas dá pra levantar. Não, levanta uma graninha. Dá pra ajudar. Depende do país. Tem país que paga bem, tem país que não valoriza tanto, né? Mas ajuda. E seu principal lugar de trabalho é onde? Nas praças e parques? Parquinho, zoológico. Ver um parquinho cheio de criança, montar o posto. É ali que a gente encontra a Nelly, ó, como nessa praça aqui, ó. E olha só que tá descendo pela árvore aqui na praça. Ali tem um suporte que o pessoal coloca umas frutinhas, maçãzinha, né? Nossa, e esse esquilo é preto, bem escuro. Diferente mesmo. E grandão. Salve nômades! Mais um dia aqui de festa. Hoje é o ápice da festa, assim, dia 2 de novembro. E a gente tá voltando lá pro bairro, que eu acho que é mais tranquilo da gente ficar. Tem internet melhor. E de lá amanhã a gente já busca a Oni, tá mais próximo. A saudade apertou. Já até pensamos, né, em buscá-la antes do prazo. Mas não, porque hoje à noite, lá nesse bairro, vai rolar uma comparsa. Diz que é o primeiro ano dessa comparsa. Mas a comparsa, ela é algo bem tradicional. Ela vai passando de casa em casa, assim, eu digo as casas que ajudaram a comparsa, né, a ser feita. Então vai todo mundo, vai os fantasiados, vai a gente também. E é o dia onde tem maior... Dá de foto bem difícil, cara. Exato, então a gente vai segurar a saudade e deixar pra ir buscar a Aninha amanhã. Vamos nessa?